Em uma manhã a ligação não chegou, e Maria não quis sair de casa até que eu disse para ela mesma telefonar. Liguei para o número de casa e passei o aparelho para ela. Na verdade, eu também estava estranhando e temia que houvesse acontecido alguma coisa. O mordomo atendeu. Francisco, diga ao papai para atender. Oi, bonita. Seu papai não está em casa. Ao ver a cara de decepção dela, peguei o telefone e perguntei. Francisco, estão todos bem? Olá, senhora. Sim, estamos todos bem. E vocês? Muito bem. E José Luiz não está? Sabe onde foi ou se voltará mais tarde? Maria esperava sua ligação e estranhamos não ter ligado. Não sei, senhora. Levou o carro grande e Pablo. Creio que iam para o sul. Perguntei por todos e desliguei. Consolei Maria, que estava chorosa, e me deu vontade de lhe dizer: não chore por ele. Nem é seu pai. Não merece suas lágrimas porque nem ligou hoje. Deve estar com a outra e não se lembrou de você. Era óbvio que tinha se encontrado com Pilar no ninho de amor deles. A única coisa que não encaixava era o motorista estar com ele. Sempre que ia para esse apartamento, ia sozinho porque testemunhas atrapalhavam. Fiquei com raiva de saber que aquilo não havia terminado. Tudo estava como deixei. Seguiam se vendo. Pilar diria a seus amigos que passaria uns dias com uma amiga do sul, como dizia para mim. Jesus deveria estar viajando. Pobre idiota. Maquiei-me bem, coloquei um vestido bonito e fui dar uma volta. Era 10 da noite. No momento em que saía pela porta, Delfina entrou. Vem comigo tomar um refresco na Praça de Maio? Convidei sem deixá-la entrar. Ótimo, mas deixa eu me vestir melhor. Você está muito bonita, não quero que leve todas as cantadas. Rimos. Entrou em casa e enquanto se arrumava fiquei pensando em José Luiz. Se havia alguma possibilidade de eu voltar, acabou de cair por terra. Delfina pouco demorou. Colocou um vestido de verão, de tecido barato e mal confeccionado, que não realçava em quase nada sua bela figura. Eu a olhei e, agarrando-a pela cintura, falei: iremos às compras no sábado. Quero te dar um belo vestido. Ai, irmã, agradeço muito. A verdade é que não tenho muito o que vestir. Antes de sair, pedi à minha mãe que desse o jantar a Maria e que a pusesse para dormir. Pode fazer isso, mamãe? Sim, filha. Fará bem a Delfina sair um pouco. Ultimamente tem ficado muito em casa. Divirtam-se. Estranhei a preocupação da minha mãe com a Delfina e seus desejos de que nos divertíssemos. Comentei com minha irmã. Sim, é verdade. Saio pouco. Pode-se dizer que vou ao trabalho e de lá para casa. E por que isso? Perguntei. Vamos nos sentar em um lugar e conto. Faz tempo que queria falar com Lola, mas ela já tem problemas demais para se ocupar com os meus. Que bom que você está aqui. Por sorte não tem problemas. Seu marido a ama. Senão não ligaria todos os dias. Quão pouco sabia Delfina sobre a minha vida. Não sei por que sempre sou eu a que tem que ouvir os problemas alheios e calar os próprios. No entanto, Delfina estava passando por algo que a inquietava, e eu, como irmã mais velha, tinha que tentar ajudar ou aconselhar. A Praça de Maio estava entupida de gente. Era o lugar mais fresquinho de toda São Juan. Sentamos do lado de fora de um bar e depois de pedir um refresco para ela e uma cerveja para mim, fiquei esperando suas confissões. Delfina sorriu, tomou um gole, deixou o copo sobre a mesa, tirou um maço e acendeu um cigarro. Deu uma tragada saboreando o fumo. Não sabia que fumava. Faz pouco tempo. Comecei um dia quase por brincadeira e agora não consigo parar. É como um escudo atrás do qual escondo minhas preocupações. Que preocupações? 18 anos, bonita, um rosto lindo, um trabalho. Que problema se pode ter com tudo isso? Indaguei para ver se relaxava um pouco. Eu anotava tensa e nervosa. Valéria, estou apaixonada. Disse isso de uma maneira como se soltasse uma carga pesada. Bom, diria que você é muito jovem para começar a se sentir assim, mas é bonito se apaixonar. Ainda que gere sofrimentos, também dá satisfações. Mas há algo mais, não? Sim, há muito mais. Tomou outro gole, deu uma tragada no cigarro, respirou fundo e continuou. Me apaixonei por um homem de 40 anos. Ele é viúvo há 10 e tem 2 filhos mais velhos que eu, um de 19 e o outro de 20. Acho que você me compreende. Era demais. Nunca pude imaginar que uma criança como minha irmã, que podia ter o rapaz que quisesse, fosse se apaixonar por um coroa.
José Luiz era mais velho que eu 20 anos, por isso Delfina achou que eu entenderia. Ela não sabia como nem por que me casei com ele. Pensei um tempo sem assimilar o que acabava de ouvir. Com 2 filhos mais velhos que ela. Qualquer um deles era melhor partido para ela. Eu a olhei fixamente. Mas quem é? Como se apaixonou por ele? O que dizem os filhos? Me deu aulas de informática e é o dono da empresa onde trabalho. No começo via como chefe e ele a mim como uma funcionária. Mas depois sua secretária foi viver em Mendoza e me colocou no lugar com um aumento de salário. Aí tudo começou. Pouco a pouco fomos nos apaixonando. Quanto aos seus filhos, ainda não sabem. Também trabalham no negócio e o pior é que um deles, Henrique, o primogênito, anda atrás de mim e creio que se apaixonou. Acho que isso faz mais sentido. Mas não acha que talvez seja um capricho passageiro? Foi seu professor, o via como superior, e ele... Isso é o que eu gostaria de saber. O que ele sente de verdade. Você é maravilhosa para qualquer um. Para um homem mais velho, ainda mais. Me respeita muito. Não quero que pense mal. Preciso da sua ajuda para falar com os filhos dele, com ele e com quem mais for preciso para que não tenhamos que nos esconder de todo mundo como se estivéssemos fazendo algo errado. Olhei para minha irmã. Vi no seu rosto bonito uma expressão de dor que me comoveu. Ela estava apaixonada por aquele homem, tinha problemas com seus filhos e temia que as pessoas falassem demais em uma cidade pequena como São Juan. Contudo, o que poderia lhe dizer de algo tão inesperado? Como a aconselharia sem conhecer os propósitos desse homem? Como lhe prometer ajuda com algo que em primeiro momento eu não concordava? Delfina só fumava, dava longos tragos e lançava fumaça ao mesmo tempo pelo nariz e pela boca. As mãos tremiam, e a imagem da minha irmã mais nova que tinha diante de mim não me agradava nem um pouco. Em um ato de ira que não pude dominar, agarrei o cigarro de suas mãos e o apaguei com raiva no cinzeiro ao mesmo tempo que lhe dizia: "Mas por que fuma agora se sabe que não faz bem? É a maneira que encontrou para se suicidar?" Delfina me olhou com estranheza. Talvez esperasse outra reação da minha parte. Depois de uns minutos de silêncio, disse-lhe em um tom mais amistoso: "Veja, deixe-me pensar. Também tenho que ajudar Lola. Às vezes me arrependo de ter voltado. Não tenho mais do que problemas aqui que, somados aos meus, estão fazendo a minha vida impossível. Amanhã voltaremos a falar do assunto, certo?" Delfina não respondeu. Demoramos um pouco para terminar nossas bebidas e ir embora. Fizemos o caminho para casa quase que em silêncio. No dia seguinte, pela manhã, depois de ela ir para o trabalho, liguei para o seu chefe para lhe pedir um encontro. "Sou irmã de Delfina e gostaria de falar com o senhor." Houve uma longa espera antes de me responder. "Tudo bem. Como imagino que não queira que ela esteja aqui, venha pelas 10 da manhã, que é a hora que os funcionários saem para tomar café. Estarei aí." Sua voz me soou jovial e não pareceu desagradável a ideia de falar com a irmã de Delfina. Pelo contrário, acho que queria tirar uma preocupação das costas. Às 10 horas em ponto entrei no escritório. Esperava-me na entrada. Cumprimentou-me e me conduziu até sua sala. Era um homem alto, bem apessoado, e não aparentava a idade que tinha. Sua mão era cálida e segura, e seus olhos sorriam para mim. Quanto mais segurança via nele, mais eu enfraquecia. Sentamos e fui direto ao assunto. "Minha irmã me disse que vocês estão apaixonados, e levando em conta que Delfina só tem 18 anos, me parece um absurdo que tenha se apaixonado por um homem mais velho. Na minha casa não sobra dinheiro e penso que ela não se apaixonou pelo senhor, e sim pela posição econômica da qual poderá desfrutar caso se casem. Por isso, peço que não cause sofrimento e que a deixe buscar um rapaz mais novo. Ela acha que está muito apaixonada, mas tenho certeza de que é uma ilusão. Não pode se apaixonar por um homem com a idade para ser seu pai." Olhava-me com um sorriso zombeteiro. Estava cansado de saber que dominava a situação. Comecei a ficar nervosa e ele cada vez mais sereno. Chegou um momento que me arrependi de estar ali. Tirou um maço, ofereceu um cigarro que recusei e o acendeu com muita calma. Estava me tirando do sério. Por fim se dignou a falar. "Estou de acordo de que poderia ser o pai dela. Tenho 2 filhos que são mais velhos que ela. Mas o que faz supor que não será feliz ao meu lado? A diferença de idade? Amo a sua irmã e espero que compreenda isso. Fui o primeiro a pensar que foi uma loucura que nos apaixonássemos e que ela teria todas as oportunidades que quisesse para encontrar um rapaz da sua idade.
Sei que as pessoas comentarão, mas se acostumarão a nos ver juntos. Só pedimos que nos deixem viver nossa vida com tranquilidade. Por outro lado, não creio que sua irmã veja em mim mais do que uma posição econômica. Mas se assim fosse, estaria agradecido pelos momentos de felicidade que estou passando e passarei em sua companhia. Estava falando com a maior calma do mundo. Deu-se um descanso como que se me dissesse algo que não achava oportuno. Deu uns tragos no cigarro e continuou sem me dar a condição de tomar a palavra. Segundo, sei que você se casou com um homem de 40 anos e é feliz. Ou não? Olhava-me com desafio esperando por minha resposta. Mantive seu olhar bem séria. Não me agradou que tomasse o meu casamento como exemplo. Senti vontade de dizer: se minha irmã terá a felicidade que tenho, já pode se despedir da ideia de se casar com ela, mas me contive. Chamarei de você, como faz comigo, disse. Contestou-me com um claro, no mesmo tom autoritário de antes. Continuei. Meu casamento não tem nada a ver com isso, começando pelo fato de eu ser 8 anos mais velha que Delfina. Meu marido é mais velho que eu 20 anos, tem agora 46 anos. Vim falar com você porque quero que minha irmã não sofra as consequências de um capricho que pode ser passageiro. E além disso, segundo ela mesma me contou, um dos seus filhos está atrás dela. O que ele pensará quando lhe contarem que estão apaixonados? Seus filhos aprovarão? Não acha que... Não pude continuar. Levantou-se aborrecido com o assunto que abordei. Aquilo me colocou em alerta. Se seus filhos eram tão importantes para terminar com sua tranquilidade daquele jeito, que lugar ocuparia Delfina em sua família? Levantei também. Eu queria ir embora dali, e encarando-o terminei por dizer: sabe o que penso? Olhou-me intrigado. Que Delfina é menos importante na sua vida que seus filhos, e se for assim, deve terminar com ela e deixá-la livre para ele. Não se trata de quem é mais importante ou menos. Meus filhos são muito importantes na minha vida. Desde que a mãe deles morreu, nos unimos cada dia a mais. Eles me ajudam no negócio, sempre me apoiam e me amam. A opinião deles é muito importante para mim, mas caso se opusessem ao nosso casamento, ficou pensando. Sentiria muito porque seria a primeira vez que não estaríamos de acordo. Delfina se fez imprescindível para minha felicidade. Sem ela eu não saberia como seguir adiante. Pois então é necessário que conte aos seus filhos o que está acontecendo entre vocês de uma vez por todas. Minha irmã está se sentindo muito mal em ter que se esconder deles e das pessoas como se estivesse fazendo algo errado. Ela quer sair na rua do seu lado, com todos sabendo que vocês se amam. Hoje mesmo falarei com meus filhos, e nosso amor se tornará público como me pede. Ficou sério e compreendi que temia pela reação deles. Olhei no relógio. O tempo do café já estava quase terminando, e Delfina logo chegaria. Aproximei-me da porta ao mesmo tempo que dizia: já estou indo. Espero que perdoe minha intromissão, mas antes de ir, direi uma última coisa. Estou casada com um quarentão como você, mas a felicidade é algo que desconheço. Por isso tenho tanto medo da relação de vocês. Quero que fique entre nós. Meu marido está apaixonado pela mulher de um amigo dele. Sabe o que é estar casada com um homem mais velho e infiel? Fiz um gesto depreciativo. Como vai saber? Sinto muito e agradeço a confiança que demonstrou ao me contar. Mas não sou desses. Se me caso é para ser fiel à minha esposa. Gostaria que ficasse tranquila e tivesse seu apoio. Contar para os meus filhos é algo que me assusta e gostaria que você estivesse do nosso lado. Isto me ajudaria muito. Se não há outra solução, contem comigo. Estendi a mão, mas ele colocou as dele sobre os meus ombros e me deu um beijo na bochecha. Abriu a porta para mim e disse: até logo. Assim que o disser aos meus filhos, aceitem ou não, prepararemos o casamento. Por isso, em breve irei na sua casa para pedir a mão de Delfina. Gostei da nossa conversa. Saí. O sol esquentava muito. Estaríamos perto dos 40 graus. Fui pelas calçadas descuidadas procurando a sombra das árvores, pensando em nossa conversa e chegando à conclusão de que poderiam ser felizes. Se diz que será fiel, como não serão felizes? Eu não seria feliz se José Luiz o fosse? Quanto à parte econômica, sim. É muito importante se levantar pela manhã e não ter que pensar em comprar o mais barato para comer. Perto de casa alguém me chamou. Era Manolita que tinha vindo ver sua mãe. Convidou-me para almoçar no domingo, mas me desculpei. Sinto muito, mas não posso. Marquei com Lola e passarei o dia com eles. Como está sua mãe? Por isso vim. Ontem passou o dia pior e é tão teimosa que não quer vir para minha casa.
Poderia cuidar melhor dela, mas não quer incomodar e não se dá conta de que o fato de eu vir aqui me irrita mais do que se ficasse conosco em casa. O que fazer? Quando envelhecem, ficam mais cheios de manias. Aceito seu convite para o próximo domingo, disse ao nos despedirmos. Perfeito, mas não se esqueça. Quando Delfina chegou em casa, olhou-me com mais cumplicidade e supus que já soubesse sobre minha conversa com seu amado. Curioso é que falei com ele e nem sabia o seu nome. Depois soube que era Henrique, assim como o filho mais velho. Sentamos para almoçar. Minha mãe ficou sozinha com Maria toda a manhã, e o menu não era grande coisa, então se desculpou. Desculpem, mas não sabia o que cozinhar e fiz um pucheiro. Raul, que chegava nesse momento, protestou da mesma forma que Delfina. Mas mamãe, com o calor que faz? Eu, no entanto, nunca protestava pela comida. Para mim não me importava o que era posto na mesa. Poderia gostar mais ou menos, pois para mim, que nunca fui de cozinhar, era muito mérito a tarefa da cozinheira e por isso tinha grande respeito. Por isso não comentava nada, a não ser quando estava muito boa. Em Tenerife pode-se dizer que Tomás preparava os menus pensando em mim, porque eu felicitava sempre o quão bem cozinhava e nunca lhe criticava se algo estava menos apetitoso. Obrigado, senhora, dizia. Não sabe o quanto agradeço por gostar da minha comida. Estou acostumado a ninguém dizer nada. Nesse caso, minha mãe não lembrou que este prato era apropriado para os meses de agosto ou setembro, quando as nevadas faziam sua aparição e o frio piorava. Com esse tempo, chegar em casa e sentir o cheiro de um saboroso pucheiro era a melhor coisa do dia. A única coisa que parecia não se afetar com o calor era minha filha. Suas únicas preocupações eram, pelas manhãs esperar a ligação de papi e pelas tardes ir com o seu tio ver o pônei ou ao parque. Como nenhuma das duas coisas lhe faltavam, não demonstrava mais necessidades. Comia com vontade e dormia sem que o calor lhe incomodasse. No pátio tinha a piscininha inflável onde brincava a maior parte da manhã. Quando chegamos, estava desconcertada e se irritava por tudo. Ela grudava em mim e não me deixava nem pelo sol nem pela sombra. Contudo, acostumou-se. Isso foi muito bom para eu poder me locomover sem ter que levá-la sempre comigo. De vez em quando ela me lembrava de algo que gostava, como ir ao cinema, ou comprar um vestido, ou ver a tia Lola. Isso foi o que fez nesse dia durante o almoço. Mami, nesse domingo almoçaremos com tia Lola, se lembra? Sim, querida, não esqueci. Sua mãe só se esquece de esperar o telefonema do seu marido. Nunca está quando ele liga. Minha mãe tinha falado e o havia feito do seu jeito, ferindo e irritando. Entretanto, eu não tinha vontade de criar polêmica e não respondi. Olhei para Delfina e disse: Lembre-se que vamos às compras. Sairemos por volta das 6:30. Morrerão de calor, disse Raul. Sim, pensei nisso, mas compraremos roupas e sapatos e isso leva tempo. Eu também vou, mamãe, disse Maria, já que o assunto a atraía. Não. Raul se aproximou dela e lhe disse a meia voz. Deixe-as sozinhas. Você e eu vamos para a casa de uma amiga minha que tem 2 meninas da sua idade e você se divertirá. Agradeci ao meu irmão que a levasse porque ela acabaria nos atrapalhando. Ir de loja em loja já é cansativo para uma pessoa adulta, para uma criança pequena é ainda mais. Às 7h estávamos em Ragazza. Ali poderíamos encontrar algo bonito e também sapatos e bolsas. Sempre gostei muito de combinar as coisas. Começou um desfile de moda onde a única modelo era minha irmã. Tudo que provava lhe caía bem, e eu estava disposta a comprar várias peças para ela. Ela se conformava com um modelo só, mas ao final lhe comprei 3. Um de verão para amanhã, de fundo branco com flores de cores chamativas, outro mais sofisticado para a tarde, em azul turquesa com um amplo decote, meia manga e saia rodada. E o último de festa, de renda preta borda de cetim, com as costas nuas e manga 3/4. Uns sapatos pretos e marfim, com bolsas combinando, completaram a compra. Desfrutei vendo a minha bela irmã se transformar em uma autêntica princesa, e pensei que era uma pena que fosse um velho babão que teria o prazer da sua companhia. Delfina não sabia como me agradecer. Estava feliz, e a cada modelo que experimentava pensava se ele gostaria ou não. Ao final disse: Obrigada, Valéria. Não sabe o quão feliz estou. Quando Henrique me vir, nem me reconhecerá. Você está linda. Tudo lhe cai muito bem. Agora só falta um colar para usar à noite. Dirigimo-nos à Praça de Maio, que já começava a encher de gente, e nos sentamos um pouco para descansar e tomar um refrigerante.
Se importa se nos sentarmos naquela varanda? Disse apontando para a que estava do outro lado da praça. Para mim, tanto faz. Você gosta mais daquela? Não, é que Henrique me disse que nos esperaria ali. Não queria vê-lo naquele momento. Preferia estar sozinha com Delfina e fiquei aborrecida de que não tivesse me perguntado antes de marcar com ele. Quando chegamos, ele já nos esperava em uma mesa. Apesar de o sol já ter se posto há um bom tempo, fazia calor. Ao nos ver, levantou-se e nos saudou com um beijo. Deixamos as sacolas de lado e nos recostamos na cadeira. Delfina estava feliz e eu me sentia como uma alcoviteira, apoiando um amor que quase parecia ilegal. Mas quantas coisas compraram? Comentou olhando para as sacolas que ocupavam nossos braços. Devem estar sedentas e cansadas, não? Sedentas, sim, mas cansada? Você sabe o que uma mulher é capaz de aguentar quando se trata de comprar vestidinhos? Respondi rindo. Agora que reparei mais em você. Parece muito com Delfina. A outra irmã também? Não. Lola puxou mais o papai, ainda que também nos achem muito parecidas. Nós duas nos assemelhamos mais à mamãe. E obrigada por me dizer que pareço com Delfina. Quisera eu. Disse convencida de que minha irmã era muito mais bonita. Sério? Vocês são lindas. Ela mais menina e você mais mulher, mas iguaizinhas em beleza. Se tivessem o mesmo penteado e estivessem com o mesmo vestido, provavelmente as confundiriam. Está me elogiando para que interceda por vocês, pois não precisa disso. Não sei se faço bem ou mal, mas contem com minha ajuda. Se quiser, disse olhando para Delfina, sem dar importância aos comentários, aos elogios de Henrique. Esta noite o diremos em casa. Você diz, combinado? Delfina temia enfrentar a situação. É possível que se papai vivesse, não teria se apaixonado por Henrique, porque o temor da reação dele teria matado qualquer sinal de paixão antes que começasse. Papai não vivia mais entre nós, mas ficara Raul no seu lugar. Era 11 anos mais velho que ela, e com a morte do nosso pai, foi ele quem tomou as rédeas do lar. Minha mãe não dava medo em ninguém. Nunca lhe tivemos grande respeito, talvez porque víamos que não era capaz de resolver nada por si mesma sem contar com a opinião do marido. Não me importava ser eu a responsável por falar, mas me perguntei se Henrique já tinha falado com a família. Como ele tocou no assunto, perguntei. Falou com seus filhos? O que disseram? Dessa vez quem demonstrou serenidade fui eu, e quem ficou sem jeito foi ele. Sim, falei com eles à noite. E nada mudará. No começo demorará para se acostumarem com a ideia, mas com o tempo... Então, acho... Propus um pouco incomodada por suas escassas explicações, que é melhor esperar antes de dar a notícia em casa. Esperar o quê? Henrique, desafiante, franzindo a testa, encarou-me. Que seus filhos estejam de acordo, ou pelo menos se resignem. Não darei um desgosto à minha família para nada, porque está claro que se seus filhos não aprovarem, você não seguirá adiante. Delfina nos olhava com cara de assustada, mas não dizia nada. Era uma pena terminar aquela tarde daquele jeito, depois de termos começado tão bem. Todavia, a culpa foi dela. Não tinha que ter marcado com ele. Henrique me olhava como em nosso primeiro encontro quando mencionei seus filhos, e também se deu um tempo para poder continuar. Achei que tivesse ficado claro que Delfina é o mais importante para mim, e não penso em perdê-la. Meus filhos terão que aceitá-la ou sairão de casa. São maiores de idade para tomar a decisão que mais lhes convém. Meu casamento é algo que os pegou de surpresa, e ainda mais quando disse quem era a minha escolhida. Mas isso não muda nada. Disse isso a eles e digo a você. Estou disposto a falar com sua família para formalizar nossa relação. Também estou cansado de nos esconder e quero me sentar com ela em uma varanda como agora, sem temer os outros. Não tinha vontade de seguir com aquele assunto e cortei drasticamente. Está tarde, e Maria não deve ter jantado ainda. Temos que ir. Fiquei de pé e olhei para Delfina, que seguia sentada. Henrique também se levantou e a pegou carinhosamente pelo braço. Não se preocupe, meu bem. Não acontecerá nada enquanto nos amarmos. Comecei a recolher as sacolas, mas Henrique me deteve. Onde pensa que vai com tudo isso? Meu carro está aqui perto. Esperem um momento que levo vocês para casa. Entrou na cafeteria, pagou a conta e foi na direção de onde o havia deixado. Fiquei olhando como se afastava. Era mesmo um homem muito atraente, e não aparentava a idade que tinha. Apesar de não ter sido um encontro agradável, fiquei com a sensação de lhe ter certo apreço. Concluí que me agradaria muito que entrasse na família. Ele chegou com o carro e nos levou para casa.
Ajudou-nos a descer e, ao nos despedirmos, deu um beijo em Delfina e segurou minhas mãos entre as suas para me dizer com um sorriso triste: terá que se resignar em ser minha cunhada. E espero que seja para o bem. Entramos em casa. Ninguém percebeu quem nos trouxe e por isso não houve perguntas. Maria já estava deitada. Fui com cuidado vê-la e dormia profundamente. Os outros nos esperavam para jantar. Quando nos sentamos, Delfina não podia dissimular seu nervosismo. Ela me olhava suplicante para que desse a notícia. Não podia suportar nem mais um dia aquela incerteza. Não tinha apetite e mal comeu. Mas o que você tem? Perguntou Raul. Nem que estivesse apaixonada. Sempre gostou muito do guisado da mamãe. Era verdade. Quando mamãe fazia guisado, todos festejávamos. E não ficava nada nos pratos. Mas Delfina não conseguia comer. E eu era a única que poderia lhe devolver o apetite. Por isso, e aproveitando a deixa de Raul, disse: então, meu irmão, você acertou. Delfina está apaixonada. Conheço o seu amor e posso dizer que me agrada muito. É um pouco velho para ela, mas já sabem, o amor pode tudo. É jovem demais para essas coisas. Foi o comentário de Raul um pouco inquieto e acrescentou se dirigindo a ela. Como é que não disse nada? A coisa é tão vergonhosa assim? Não, Raul, não tire conclusões apressadas como fazia papai. Ela não disse porque nessa casa as mulheres sempre foram muito sozinhas. Lola ficou só quando quis se casar com Luiz e eu sempre estive só também. E o mais lamentável é que continua assim. Vocês perguntaram alguma vez como foi minha vida na Espanha? Não. Mamãe me censura por eu não estar em casa quando meu marido liga. E você me perguntou se sou feliz? Agora acontece o mesmo com Delfina. Ela também estava só, mas cheguei e quero ajudá-la a encontrar a felicidade. O que fazemos nessa vida se não nos importarmos em ser felizes? Está bem, está bem. Sou muito mais liberal do que papai. Portanto, diga de uma vez quem é. Delfina, falei olhando para minha irmã que parecia um animalzinho assustado. Fale. Meu chefe, o dono da empresa na qual trabalho. As palavras lhe saíam entrecortadas e me deu pena o tremor em sua voz. Brincava com o guardanapo e esperou temerosa olhando do meu irmão para a mamãe e dela para ele. É uma brincadeira, não? Disse Raul incrédulo. Não está falando daquele coroa com 2 filhos mais velhos que você. Sim, é dele que está falando. Intervi. E aquele velho tem 40 anos. Meu marido tem 46. Portanto, estou casada com outro ancião. Olhei para minha mãe. No entanto, minha mãe gosta dele mesmo sem conhecê-lo. E não gosta nada que eu não esteja em casa todas as manhãs esperando a sua ligação. Não é, mamãe? Porque se um é bem visto, não sei o porquê de o outro não ser. Ah, na próxima semana vou convidá-lo para vir almoçar. Assim vocês poderão se conhecer. Mamãe e Raul se olharam. É curioso como o dinheiro muda tudo. Faz 4 anos, quando eu vivia com eles, e tinha um salário miserável de bibliotecária. Não podia nem responder. Minha palavra era a última que se ouvia em casa. Agora sou eu quem compro presentes, pago a comida. Em uma palavra, disponho do dinheiro. E minha voz era escutada e minhas decisões não eram refutadas. Delfina me olhou e vi nos seus olhos um grande agradecimento. Tinha-lhe preparado o terreno ainda que nem eu mesma estivesse de acordo com o namoro. Com o mês de abril, as temperaturas começaram a ficar mais agradáveis. Já refrescava um pouco pela primeira hora da manhã e pelas tardes. No domingo, fui com Maria almoçar na casa de Lola e Luiz. Desejava de coração poder fazer alguma coisa por eles. Precisava vê-los unidos como quando eram namorados e brigaram com toda a família para que consentissem com o casamento. Luiz estava desejando que o mal-entendido se dissipasse e voltasse às boas com sua esposa, mas Lola, convencida de que havia acontecido alguma coisa entre ele e a desavergonhada, não queria saber de nada. Cheguei cedo, como combinado com meu primo, para poder falar com a minha irmã a sós. Olá, vim cedo para ajudar. Luiz, como os homens e as crianças, atrapalham. Vão para o parque 2 horinhas e assim nós trabalhamos mais tranquilas. Vamos, Maria, disse Luiz, que levava o pequeno nos braços. Não nos querem por aqui. Ouvimos fechar a porta e, dirigindo-me a Lola, disse enquanto a abraçava. Enfim, sós, como em nossos melhores tempos. Sim, respondeu com desânimo. Só que aqueles tempos não poderão voltar nunca mais. Daria qualquer coisa para isso. Para quê? E voltar a brigar com toda a família para que os deixassem em paz com o amor de vocês? A conversa permeava um caminho conveniente para mim.
Esperei a resposta da minha irmã, que não se fez esperar. Garanto que agora não haveria polêmica. Tanta briga, que idiota. Eu não fingiria que não sabia de nada, portanto fui direta e sincera ao dizer: sei do que está falando, mas perdoe, irmãzinha, que não lhe dê a razão. Me parece uma loucura que uma pessoa tão inteligente como você se deixe levar por fofocas. Por que não deixou que seu marido se explicasse? Por que não falou com o chefe dele, que foi quem contratou aquela louca? Sabia que ela também se insinuou para ele quando a convidou para almoçar em casa e sua mulher o proibiu de voltar a chamá-la? Minha irmã me olhava estranhando o que lhe contava, e eu me desesperava ao pensar que não fizera outra coisa a não ser se fechar e acreditar em todos, menos naqueles que deveriam verdadeiramente escutar e crer. Minhas palavras a faziam pensar e seguia insistindo. Outro dia encontrei-me com Luiz. Ele deve ter comentado: olha, Lola, desde que veio viver nesse apartamento, temos estado muito unidas. Contamos tudo para a outra e temos nos ajudado e compreendido. Mas agora encontrei uma estranha, estúpida, que acredita em tudo o que as boas amigas dizem e não foi capaz de dar a oportunidade ao marido de explicar o que aconteceu de verdade. Como ela não dizia nada, continuei: por quê? Sabe o que aconteceu? Lola negou. Estava bastante abalada por causa das minhas palavras e até diria que arrependida do seu comportamento com Luiz. Pois há muito sem vergonha se jogou nos braços de Luiz de repente sem lhe dar tempo de reagir. Nessa hora entrou a secretária do diretor e os viu assim. E aí você sabe o resto. O mais triste é que tenha sido o próprio diretor o único quem acreditou nele, quando tinha que ter sido você, que é a pessoa que melhor o conhece. Seguimos falando, mas percebi que Lola mudara e eu tinha certeza de que assim que fosse embora com Maria, eles fariam as pazes entre lágrimas e beijos. Os filhos de Henrique, ainda que não aceitassem a decisão do pai e considerassem Delfina como alguém que estava roubando o lugar da sua mãe, pouco a pouco, como todos nós, acostumavam-se à ideia de que aquele casamento aconteceria. O casal, no entanto, pouco saía em público porque não queriam comentários até que estivessem casados. Cada vez que saíam, chamavam-me. Queriam minha companhia para calar as fofocas das pessoas, coisa que não me agradava por várias razões. Uma porque eles deveriam enfrentar sozinhos a situação, e outra porque me parecia ver em Henrique certas manifestações estranhas para comigo. Conforme nos conhecíamos mais afeto sentíamos um pelo outro. Tudo nele me agradava, e pensava que minha irmã tinha muita sorte. Por que eu não tenho algo assim? Se José Luiz parecesse um pouco, amasse-me outro tanto e fosse fiel, para que pensar em coisas impossíveis? Um dia quis comprar um vestido para Delfina, e ela quis porque quis que Henrique nos acompanhasse. Experimentou vários trajes e, como sempre, parecia uma modelo. Por fim, se decidiu por um conjunto de casaco malva, de saia estreita e botões e golas pretas. Era realmente bonito e elegante. Por que não compra para você um igual? Propôs Henrique. Eu sempre gostei de ver irmãs com vestidos iguais. Seria engraçado ver vocês duas. Sim, eu também gostaria. E sairíamos juntas, disse Delfina com entusiasmo. Mesmo não precisando de roupa, também gostara muito daquele modelo. Vestia um tamanho a mais que Delfina e ficou como uma luva. Olhei no espelho. Henrique tinha razão. Delfina e eu, com os trajes iguais, parecíamos muito uma com a outra. Fomos ao salão onde Henrique nos esperava e ficou extasiado nos olhando. Colocou-se entre as duas e, pegando-nos pela cintura, disse: não me gabarei pouco de vocês, garotas. Tirei o talão de cheques para pagar as roupas. O senhor já pagou, avisou-me a atendente. Antes que pudesse protestar, Henrique colocou um dedo nos meus lábios, dizendo: por favor, não se zangue. Foi um prazer poder dar este presente. Depois passou o braço pela minha cintura e me apertou contra ele. Foi só uma demonstração de afeto ou algo mais? Não soube como interpretar, mas aquela noite meus pensamentos estavam nele. Volta e meia tinha que afastá-lo da minha mente, e outras tantas vezes sua lembrança voltava para mim carregado de fantasias que me enchiam de emoções inconfessáveis. Estava submetida a um celibato que não fazia jus à minha natureza de mulher jovem. Precisava amar e ser amada. No entanto, por que Henrique? Era o namorado da minha irmã mais nova. Com que direito eu poderia me interpor no meio dos dois? Será que sempre terei que me apaixonar pelos impossíveis? Nos dias seguintes, quando me chamaram para sair, sempre tinha uma desculpa preparada.
Não podia alimentar aqueles sentimentos, e a única forma de acabar com eles era não nos vendo. Delfina insistia, porque nunca suspeitaria que sua irmã fosse capaz de uma coisa assim. Sua inocência chegava ao meu coração, e eu maldizia o momento em que fora até a empresa pedir explicações sobre seus planos com minha irmã. Henrique me pergunta por que não sai mais conosco, quer saber se aborreceu de alguma maneira, falou Delfina intrigada. Não, meu bem, por que me aborreceria? Me divirto muito com vocês, mas quero que se acostumem a sair sozinhos. O dia escolhido para convidar Henrique e seus filhos para almoçar em casa foi 4 de maio, um domingo. Era um dia agradável apesar de estar acabando o outono. Por isso preparamos a mesa no pátio, que era o lugar onde podíamos armar a mesa grande. Também viriam Lola e Luiz com o pequeno. A situação entre eles, por sorte, havia se normalizado. Ajudei mamãe a preparar o almoço. Coloquei um bonito arranjo de flores e coloquei a mesa com esmero. Por volta do meio-dia já estava tudo pronto. Lola chegou muito cedo, e foi muito bom porque Luiz se ocupou de Luizinho e Maria, dando-lhes o almoço antes que chegassem os demais. Delfina tinha marcado, e chegariam todos juntos à 1 da tarde. Enquanto isso, e vendo que já estava tudo em ordem, sentamos um pouco na cozinha para conversar. Ao mesmo tempo veio Luiz, que já havia colocado o pequeno e Maria para dormir. Tocou o telefone, e pensei que seriam eles para nos avisar sobre algum atraso. Atendi. Oi, que estranho você atender. Como está? Oi, José Luiz. Ligou mais tarde hoje. Sim, liguei mais tarde para ver se a encontraria em casa. Já faz um tempo que não nos falamos e mesmo que Maria me conte tudo, eu gosto de escutar a sua voz. O que conta de novo? Então, nesse momento estamos esperando o namorado de Delfina, que virá com os filhos para almoçar e conhecer minha família. Você já o conhece? Sim, sou a única. E gostou dele? José Luiz não podia imaginar que sua inocente pergunta havia batido bem na ferida. É viúvo e tem 2 filhos. É mais velho que ela, 22 anos. Expliquei para não responder diretamente. É uma diferença grande de idade, não? Eles se amam. Creio que é o mais importante. Houve um silêncio curto. Não sei o que ele estaria pensando, mas eu comparava seus 46 anos com os 40 de Henrique e relembrei uma vez mais sua infidelidade. Como pode ele falar de diferença de idade? Bom, disse. Terá que me perdoar porque já estão para chegar. Contarei tudo amanhã. Espere um momento. Queria dizer que mandarei 2 passagens de avião para julho. Nessas datas faz frio aí, e Maria estará melhor aqui. Peço que venha ainda que só durante os meses de inverno, e se desejar depois pode voltar. Mas pelo menos as vejo. Fiquei sem palavras. Como faria uma coisa assim sem me consultar? Estava a ponto de me zangar com ele quando bateram na porta. Olha, tenho que desligar. Chegaram. Quanto às passagens, falaremos. Só peço para que não diga nada a Maria, porque ficará insuportável. Eu vou pensar e falaremos sobre isso. Até amanhã. Desliguei e me virei para a porta. Raul foi abrir. Depois das apresentações, acomodamo-nos à mesa. Seus filhos eram tão altos quanto Henrique, uns rapazes tão bem apessoados como o pai, mas muito mais sérios. Era notável que estavam ali por educação, não por desejo. O mais velho era o que gostava de Delfina, e teve que sofrer o duro golpe de a mulher dos seus sonhos se casar com seu pai. Nenhum dos 2 falou muito durante o almoço. Respondiam com monossílabos quando lhes perguntava alguma coisa, e observei que Henrique não estava satisfeito com a conduta deles. Como o almoço se prolongou e começou a esfriar, decidimos tomar o café no salão. Em várias ocasiões durante o almoço, tropecei com o olhar de Henrique. Era um olhar insinuante, profundo, carregado de paixão que me fazia estremecer. Rebelava-me contra aquele sentimento, e quanto mais eu o queria afogar, com mais força se apoderava de mim. Ao entrar no salão, armou para vir atrás de mim, e colocando a mão na minha cintura, sussurrou. Você me deixa louco. Por sorte, Maria despertou, e desculpando-me saí dali. Vesti minha filha, e perguntei se gostaria de passear. Aceitou encantada. Vesti também Luizinho, correndo o risco de passar por mal educada, despedi-me de todos, e levei as crianças para que não incomodassem. Luiz se levantou para ir no meu lugar, mas não permiti. Antes foi você. Agora é a minha vez de ser a babá. Disse rindo e fui. Quando já estava na rua, amaldiçoei meu destino porque sempre tinha que me colocar em ciladas. Se havia deixado Pedro para não causar sofrimento a uma desconhecida, como eu não renunciaria a Henrique,
já que prejudicaria minha própria irmã. Caminhei com as crianças sem rumo fixo. Quase não percebi que levava Luizinho nos meus braços e Maria ao meu lado. Mami, o parque está ali, disse ela apontando a direção e estranhando que eu não soubesse ir. Sim, meu amor, estava distraída. Demoramos o suficiente para chegar quando Henrique e seus filhos já tinham ido embora. Todos estranharam a nossa demora e Luiz já ia sair à nossa procura. Estavam se divertindo tanto que me deu pena trazê-los de volta. Foi minha desculpa e ao olhar para Lola, seu olhar demonstrava incredulidade. Tinha medo dela. Nada lhe escapava e talvez tenha interceptado algum olhar. Se fosse assim, não demoraria a falar comigo. Pela manhã tocou o telefone e corri para atender caso fosse José Luiz. Não queria que comentasse com Maria sobre as passagens. Nunca tive a intenção de voltar e agora menos ainda. Tinha que lhe dizer que havia se antecipado aos meus desejos e quando as passagens chegassem eu as devolveria em alguma agência de viagens. Contudo, era Lola, ligara do trabalho. — O que você tem para fazer essa manhã? Perguntou. — Nada de concreto, por quê? Quer vir tomar café comigo? Espero no lugar de sempre. Não, o de sempre não. Melhor irmos a outro lugar. Venha me buscar no banco e de lá decidimos. A hora de sempre? Sim, às 10. Quando desliguei, pensei em levar Maria comigo. Na frente da criança não me faria perguntas que de momento não queria responder. Tocou o telefone novamente e atendi. Ah, venha sozinha. Tenho que falar contigo. A voz de Lola soava autoritária. Talvez fosse melhor assim. Falando com ela, minha sanidade voltaria e minhas dúvidas se dissolveriam como um sorvete ao sol. E Lola era compreensiva, mas poderia compreender o meu desejo pelo namorado da nossa irmã? Cheguei ao mesmo tempo que ela descia no elevador. Fomos a uma cafeteria um pouco afastada do banco, onde os outros funcionários iam. Sentamos em uma mesa redonda, uma de frente para a outra. Pedimos 2 descafeinados com leite e ela um bolo. Então olhou-me fixamente e falou do jeito dela, discretamente, sem rodeios, com sinceridade me olhando nos olhos. Provavelmente sabe o que direi, ou melhor, perguntar. Fez uma pausa esperando uma resposta, mas como eu não disse nada, continuou. Ontem, várias vezes, vi Henrique olhando para você de uma forma que não deixa dúvidas. Ele está apaixonado por você, e não por Delfina. Até Luiz, que é um distraído, percebeu e comentou comigo. Ele a seguia com o olhar descaradamente toda vez que você se levantava da mesa. Isto me preocupa até um certo ponto, porque acho que você não sente nada por ele além do carinho que se pode ter por um cunhado, portanto não há perigo. Mas aí vem a minha pergunta. O que sente por ele? Se apaixonou? Se esqueceu que é uma mulher casada e que pode destruir a vida da sua irmã? Não é uma pergunta, disse nervosa para ganhar tempo e me acalmar um pouco. São muitas perguntas. Mas todas podem ter uma só resposta. Se apaixonou por ele? Olhei para Lola. Com seu olhar estava me fazendo um sem fim de críticas. Demorei um pouco para responder, mas ela já dava por entendido de que a resposta era afirmativa. Tomou um gole de café. O bolo estava intacto. Ela me olhou e, diante das poucas explicações que dei sobre o assunto, seguiu. Suponho já ter feito planos. Vejamos. Dirá tudo a Delfina e destruirá sua vida. Depois ligará para José Luiz e dirá, veja, não me espere mais porque nunca mais voltará a me ver. Roubei o namorado da minha irmã e você tem que me dar a separação. E para as pessoas que a olharem com desprezo dirá, são coisas do coração. Já chega, intervi zangada. Não sei como aconteceu, é tudo o que tenho para dizer. Talvez por ter acompanhado ele tantas vezes. Não procuramos por isso, mas surgiu sem que nos dessemos conta. Não falamos sobre nossos respectivos sentimentos e não acontecerá nada. Mas o que mais me dói é a dureza das suas palavras. Achei que fosse sua irmã preferida. Agora vejo que não é assim. Não se preocupe, porque no que diz respeito a mim, não haverá mais problemas familiares. Perdão, Valéria. Tem razão, fui muito dura. Talvez ainda esteja sensibilizada pelo que me aconteceu e... Com você não aconteceu nada além do que disse a sua imaginação. Falei extremamente alterada e aborrecida. Sempre teve um monte de preconceitos. Poderia descer do seu pedestal e se colocar à altura dos pobres mortais pecadores uma vez? Ela ficou perplexa e se recostou no respaldo do assento. Voltou a se colocar reta, tomou rápido o café até o final, olhou-me, mirou o relógio e disse: Não gosto desse homem nem para Delfina, nem para você, nem para ninguém. Tem algo que o faz desagradável.
Me dá pena dos seus filhos e sinto que nossa irmã tenha caído em suas garras. Agora tenho que ir. Terminou meu tempo. Direi uma última coisa. Tenha muito cuidado e não caia nas garras dele como ela. Temo que a veremos sofrer, e se não mudar de atitude, você também. Fui para casa. A repreensão de Lola havia causado um efeito em mim, mas seguia sentindo o mesmo por Henrique e não havia em seu comportamento nada reprovável. Que me seguia com o olhar? Agradava-me. Eram aqueles olhares profundos e penetrantes que diziam tudo sem dizer nada. Eu tinha que perdoar Lola. Foi grossa porque já sofrera demais e pensava que todos os homens eram iguais. Quando veem uns rabos de saia, ficam cegos, dizia convencida. Eu, no entanto, procurei não voltar a sair com eles, e quando Delfina me perguntava os motivos para não os acompanhar, dizia: Veja, meu bem, não é nada divertido estar entre vocês. Já são namorados oficialmente, podem sair sozinhos sem minha companhia. Assim, quando casarem, terei que acompanhá-los até na lua de mel. Contudo, nas poucas vezes que coincidimos, seus olhares eram tão significativos como sempre, e minhas noites turbulentas e agitadas, tratando de lutar contra o destino que uma vez mais colocava em meu caminho um amor impróprio. No dia 3 de junho era o 4º aniversário de Maria. Quando a olhava parecia impossível que fosse tão inteligente. Na Argentina fazia amigos com extrema facilidade, e Raul a levava para passear com um prazer do qual não se privava todas as tardes. Em certa ocasião eu disse: Mas Raul, você deve ter alguma namorada por aí. Deixe Maria aqui, ela só vai atrapalhar. Por nada no mundo. Não sabe o que conquisto com essa menina. Na realidade, quem paquera é ela, e eu me aproveito, brincou meu irmão. Maria adorava seu tio e me alegrava vê-los tão unidos. Celebramos seu aniversário em um restaurante, porque queríamos lhe fazer uma surpresa. Enchemos o local de bolas coloridas e serpentinas. Convidamos toda a família, além de Henrique e seus filhos. Não nos víamos há dias, e desejava que estivesse ali com todos nós. O pior é que também estava Lola. Tenho que ter cuidado. Os presentes chegavam. Apesar de, seguindo meu costume, não queria que lhe dessem nada. Via-se pela qualidade dos presentes a situação pela qual nossos amigos e familiares estavam passando. A festa transcorreu bem. Até os filhos de Henrique estavam simpáticos com Maria e brincaram e fizeram piadas com ela. O maior, para aborrecer seu pai, se aproximou de mim e disse bem alto para que todos o ouvissem: Valéria, tenho o prazer de pedir a mão dessa linda criatura para me casar com ela quando tiver 18 anos. É a última moda, não sabia? Olhou para o seu pai com arrogância. Henrique também lhe encarava muito sério, mas não disse nada. Seu irmão se aproximou e lhe passou o braço por cima dos ombros, demonstrando concordar com ele. Irmão, você é valente. Foi o único momento tenso de toda a noite, e por sorte não passou disso. Imagino que ao chegar em casa o pai não tenha se conformado em ficar calado. Quando decidimos partir e fomos buscar os casacos, Henrique se aproximou para me ajudar e sussurrou ao meu ouvido: Quero você. Preciso vê-la a sós. Ligue amanhã para o meu escritório. Olhei para Lola, que nos observava descaradamente. À noite, enquanto todos dormiam, eu pensava nele no meu quarto, mas sabia que não devia ceder aos desejos de nos vermos a sós. Se Lola não suspeitasse de nada... Todavia, se até Luiz havia estranhado a forma como me olhava, quanto tempo levaria para que os outros também percebessem? Por que isso teve que acontecer? Por quê? Era a eterna pergunta que me fazia sem encontrar resposta. No dia 22 de junho chegou a carta de José Luiz com as passagens. Tinham a data que ele disse, 20 de julho. Eu as olhei com raiva. Mas quem ele acha que é para ordenar que eu volte? Ele que espere eu decidir retornar e que se conforme em me ver em novembro? Veremos. Porém, por enquanto, mudarei as passagens para novembro ou dezembro. Queria ir à defunta Correia. Continuava sem acreditar em seus milagres, mas me lembrei das histórias das feiticeiras galegas que Pedro me contou, e além de ver nossa plaquinha, visitaria a cova de Deolinda Correia. Do pedido de Pedro, o que ficava? Será o nosso amor eterno como ele pediu? Voltaria para os seus braços se a inválida não estivesse no meio? Não mais. Passou. Tempo demais e aconteceram muitas coisas. Continuava me lembrando dele de vez em quando, principalmente quando nossa filha me lançava um olhar parecido ao dele, mas meus sentimentos amorosos iam agora em outra direção.
Ainda estava com aquela carta nas mãos quando Maria chegou para me lembrar que fomos convidadas para jantar na fazenda dos seus amigos, Alfredo e Carolina, os donos do pônei. Meus amigos querem conhecer você e nos chamaram para jantar com eles essa noite. Mas, meu amor, temos que comprar uns bombons e um ramo de flores. Tome café e vamos, está bem? Maria tinha duas grandes paixões em sua curta vida, seu pai e ir comigo às compras. Quando saíamos juntas, perguntava sempre sua opinião sobre o que ia querer. Olha, linda! O que você acha? Você gosta? Perguntava e imediatamente, sem lhe dar tempo para responder, seguia. Não sei o que fazer. Acho bonito e de bom gosto. Ficará muito bem no salão, não acha? Maria não tinha outro remédio a não ser aceitar, mas ficava sempre feliz porque eu duvidava e ela me ajudava a escolher. Ao chegar em casa, dizia a todos: Vejam o que compramos! Eu disse à mamãe que ficaria muito bem no salão. Arrumamo-nos e fomos para o centro. Maria ia de mãos dadas comigo, dando pulos ao meu lado. Ficava feliz e me sentia orgulhosa do seu comportamento e de como era feminina. Eu a olhei de cima a baixo, o cabelo castanho como o de Pedro, preso com um grande laço, uma camisa e calça comprida porque já se notava o ar fresquinho pelas manhãs. Aquele corpinho miúdo, mas bem proporcional, e seus pulos de menina feliz comoveram-me. Procurarei me comportar bem, para que sua mãe não ouça nada que a envergonhe, pensei enquanto apertava sua mãozinha pequena. Ela levantou a vista e eu sorri. Então pensei em José Luiz e me senti mal privando-o da companhia desse anjo. Mais adiante falarei sobre as passagens, quando tiver mudado a data. Chegamos a uma bombonière e só haviam caixas comuns e pouco vistosas, com bombons de baixa qualidade. Decidi por uns caramelos seletos que vinham em um recipiente de vidro trabalhado. Entretanto, antes perguntei à minha assessora: Você gosta desse? Os caramelos também são muito bons. Está bom para você? Sim, mami, eu também gostei muito. Levarei estes aqui. Minha filha gostou, disse para a atendente. E, por favor, embrulhe para presente. Antes de voltarmos para a rua, convidei-a para um pastel. Era gulosa e o devorou em 1 minuto. Depois fomos a uma floricultura. Lá deixei escolher as flores porque, graças a José e seus ensinamentos, ela tinha bom gosto. Olhou umas rosas que estavam metidas em um copo com água e, apontando para elas, disse: Veja, mamãe, ainda bem que José não está aqui. Sim, daria um ataque se visse tantas rosas cortadas. Nós duas rimos. Maria tinha uma risada contagiante e nas bochechas apareciam 2 covinhas muito engraçadas. Outra herança de Pedro. Conforme crescia e seus traços mudavam, parecia-se cada vez mais com seu verdadeiro pai. De mim pode-se dizer que só tinha puxado a cor dos olhos e a teimosia. Escolhemos umas rosas salmão, porque já estavam cortadas, e uns cravos brancos porque éramos espanholas. Informamos o endereço que Raul nos havia dado e pedimos para que as entregasse e fomos. Era 12:30 e eu estava com minha filha. Desde que chegamos aqui, fazia muito tempo que não desfrutava um tempo com ela. E hoje queria lhe dedicar todo o tempo. Queria estar sozinha com Maria, falar com ela, perguntar as coisas. Tinha que saber se estava tão desejosa de voltar para Tenerife como nos primeiros dias, ou se ela gostava de estar em São Juan. Havia agido por conta própria, sem perguntar sua opinião. Talvez fosse um bom momento para falar sobre as passagens. Eu a olhei. Ela estava me contando algo, mas eu não a escutava. Maria, posso fazer uma proposta? Sim, mami, respondeu. Mirou-me com seus olhos redondos e brilhantes e esperou ansiosa pelas minhas palavras. Já que estamos aqui, as duas juntas e sozinhas, o que você acha de irmos almoçar em um bom restaurante? Sim, mami, aceitou feliz. Mas teremos que avisar a vovó para que não espere. Isso era algo que me enchia de admiração e satisfação. Nunca se esquecia dos outros, mesmo quando lhe apresentavam uma oportunidade de passar um tempo agradável. Ligamos para minha mãe para lhe dizer que não nos esperassem. Então perguntei o que tinha vontade de comer. O que você quiser. Fomos a um restaurante onde havia uma boa cozinha e que estava perto de casa. Havia pouca gente e nos sentamos em uma mesa ao lado da janela. O garçom chegou e nos entregou o menu. Abri o meu e, como não seria surpresa, Maria fazia o mesmo. Tampei meu rosto com o menu para que não me visse rir. O garçom não percebeu e se aproximou muito sorridente. As senhoras já escolheram? Olhou para Maria.
Recomendo para a senhorita um prato de massa muito gostoso e depois um bife à milanesa. Gostaria? Então, respondeu Maria com toda a naturalidade. A massa sim, mas o bife vou trocar. Não tem empanadas argentinas? Claro que sim. E se não tivéssemos, faríamos para a senhorita. Fiz o meu pedido e quando o garçom se foi, Maria começou a rir e me disse: Reparou, mamãe? Me chamou de senhorita. Não se deu conta de que sou uma criança. Terminamos o almoço com o garçom, a dona do restaurante e seu marido sentados à nossa mesa e conversando entusiasmados com Maria. Contou-lhes toda a sua vida, sobre seu pai, seu jardim em Tenerife, sua irmã Laura. Então lembrei-me de quando Raul dizia que paquerava muito com sua sobrinha. Ao sairmos, deram a ela uma cuia para o mate, para que tivesse uma lembrança da Argentina.